Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori e sim, o Santos venceu, sim, o Santos venceu fora de casa, sim, o Santos venceu de virada fora de casa. Ainda não saímos da zona do rebaixamento, mas já dá um ânimo, já dá uma moral, a despeito de todo o meu pessimismo. O Santos foi lá e fez o improvável, fez o que ninguém esperava, venceu. E venceu jogando um pouco melhor, o bonde do presuntinho aí funcionando. Vamos ver, aguarde os próximos capítulos para ver se Marcelo Fernandes se mantém no cargo. Falei até no pré-jogo, né, no caso de vitória do Santos, era possível que ele seguisse e fosse efetivado para o melhor ou para o pior, mas já existe todo um movimento aí dos torcedores santistas cogitando ou até aprovando uma permanência de Marcelo Fernandes à frente da equipe, muito pela atuação da equipe, também pela maneira como foi essa vitória e pela forma como os jogadores se uniram no final da partida para dedicar a vitória ao treinador. Então vamos falar aqui deste glorioso, deste fantástico Bahia 1, Santos 2, em plena Arena Fonte Nova, cheia. O Santos respira, não se afunda cada vez mais na zona do rebaixamento, pelo menos até o desenrolar da rodada aí. Então vamos falar desta partida. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e comente, comemore, celebre esta vitória que foi tão importante, que foi tão improvável, mas que foi tão boa, tão maravilhosa deste Santos, que foi a campo com aquelas diferenças que nós mencionamos. Então, o João Paulo no gol, Joaquim João Bassi e Dodô de zagueiro, falaremos dele daqui a pouco. Jean Lucas e Tomás Rincon na meia, com o Lucas Lima um pouco mais à frente. Lucas Braga e Kevson fazendo as alas. Soteldo e Marcos Leonardo fazendo a frente mesmo, né, o ataque. E um time que funcionou muito melhor logo no começo, criando chances. O Marcos Leonardo teve uma bola na trave, ele estava impedido, mas logo em seguida uma outra jogada em que o Santos levou perigo, batida de escanteio também perigosa. Os primeiros 6, 7 minutos do Santos foram muito bons, depois deu uma acalmada, o Bahia que teve mais posse de bola, o Bahia que manteve, digamos, o controle da partida e chegava eventualmente com perigo, mas o Santos teve algumas chances muito boas, mesmo no primeiro tempo. O João Paulo teve que fazer uma defesa muito difícil no ângulo. Infelizmente ele não fez o mesmo no primeiro gol do Bahia, mas foi um primeiro tempo em que o Santos teve esse ímpeto, depois teve outras chances. O Jean Lucas teve uma bola que ele conseguiu sair na frente, tentou passar, não deu certo. E aí no final ainda teve no final do primeiro tempo teve um lance que o Soteldo pegou a bola, conseguiu, né? Teve mais uma boa transição da defesa para o ataque. E o Soteldo jogou no pé do Lucas Lima na frente do gol. Ele dominou a instituição do goleiro. Faltou um pouco dessa ânsia de chutar pro gol, de finalizar, de meter a bola no fundo da rede. O Santos não teve tanto isso. Mas saiu num 0-0 que poderia muito bem estar vencendo no final do primeiro tempo. E aí no segundo, o Marcelo Fernandes manteve essa formação e com 16, 19, 45, 55, 14 minutos de jogo, o Bahia de novo consegue fazer aquela troca de passes na frente da área, assim, uma coisa que acontece muito no Santos. O Santos tomou muitos gols com a Aguirre e com o Turra dessa bola chutada um pouco antes da entrada da área. O João Paulo vem aparecendo assim, às vezes meio mal posicionado, tanto que são bolas que quando entram fica essa dúvida, alguns criticam, outros não, mas o Santos permite muito essa troca de passes na frente da área, e de novo o Bahia conseguiu fazer uma jogada mesmo atrapalhado pelo árbitro. A bola sobrou para o Camilo Cândido, que meteu um chute bastante forte. Ouvi pessoas criticando o João Paulo pelo posicionamento, ou que ele poderia ter defendido. Eu acho que de fato ele poderia, mas foi um chute muito feliz. E não sei assim, mas para mim, que costuma assistir o jogo do Santos frequentemente, na hora que ele pegou aquela bola lá, eu falei na hora assim, não, se ele chutar é gol. Porque parece uma zona morta assim
da defesa do Santos, que quem chuta daquela região quase sempre, se acertar o gol, a chance de entrar é muito grande. Enfim, 1-0 pro Bahia, e aí no torcedor do Santos já bate aquele desespero, aquela dor, aquela angústia, né, de ver o Bahia abrindo 7 pontos de distância para o Santos, cada vez mais afundado na zona do rebaixamento. Até que 14 minutos depois, já aos 73 do segundo tempo, né, eu diria o outro, uma falta bem na frente da área, no meio, assim, na frente do meio da área. Ficou aquela sensação de que o Soteldo poderia chutar direto. É que a gente sabe, né, o Soteldo não é esse cara que chuta direto essas bolas um pouco mais longe. Ele até marcou um gol de falta contra a LDU, que ele tenta, né, mas não é muito a praia dele de bater forte, né. E ele bateu numa jogada que foi em direção à linha de fundo, o Joaquim desviou de cabeça forte, e o Marcos Leonardo desviou mais forte ainda pro fundo do gol. Uma jogada que, assim, se fosse qualquer outro treinador que tivesse chegado do nada, um treinador estrangeiro, um Diniz da vida, as pessoas já falariam, ó, isso aí é o treinador treinando jogada ensaiada. Não vi muito disso com o Marcelo Fernandes, mas temos que ser justos. Dá toda a pinta de que foi uma jogada ensaiada, uma orientação dele de abrir essa bola. É que, assim, se foi ensaiada, ela foi muito, muito bem ensaiada, porque o Joaquim acertou uma cabeçada realmente muito feliz pro meio da área, no exato ponto em que o Marcos Leonardo conseguiu dar essa cabeçada fulminante, 1-1. E aí o Santos, com mais 20 minutos, 27 minutos à frente, para tentar segurar o resultado e talvez vencer a partida. Já que o jogo fora de casa, o Santos estava perdendo. 1-1 já não era um resultado ruim. O Marcelo Fernandes, então, 5 minutos depois, tira o Lucas Lima para colocar o Nonato. Depois, aos 35, tira o Kevson para colocar o Júnior Caissara. Então, o Kevson, que fez um bom trabalho como esse ala esquerdo, atacou bastante sem ter que se preocupar com a marcação e recuar para a defesa. E aí, nos acréscimos, o homem, o iluminado, né, sai Soteldo e Marcos Leonardo para entrar Dodi, então o volante volta a campo, e ele, El Imperador, Julio César Furt, que já tinha marcado um gol nos seus primeiros toques contra o Grêmio. Dessa vez ele entra aos 47 do segundo tempo e aos 48 tem um escanteio para o Santos. A bola é novamente desviada pelo Joaquim, Joaquim também com a cabecinha iluminada. Joga no peito de Furt, que surge sozinho, mais ou menos na marca do pênalti. Mata no peito, vira num quase voleio. 2-1, a glória, o êxtase, mais um gol iluminado do Imperador Julio Furt. E 2-1 pro Santos. Depois ainda teve mais uma grande defesa do João Paulo, diga-se de passagem. O Bahia teve um ataque perigoso aí no quase último lance da partida. E o João Paulo fez a defesa, saiu para abafar, vibrou muito. E o Santos, com este resultado, respira. Nem dá para dizer que respira, porque continua na zona do rebaixamento, mas pelo menos não olha para fora da zona tão longe assim. No momento que eu tô falando, o América vai perdendo para o Bragantino, então o Santos não vai ter o América se aproximando. Lembrando que o América tá perdendo em casa pro Bragantino e o Santos perdeu do América jogando lá em Minas Gerais, muito ruim o resultado. E abre 4 pontos de distância pro Vasco, que a gente lembra, tem menos pontos perdidos que o Santos, tem 2 jogos a menos com 4 pontos de distância. Então, isso ganha uma importância muito grande, porque o próximo jogo do Santos é contra o Vasco em casa. Então, caso o Santos vença, o Santos consegue tirar essa distância aí de pontos perdidos do Vasco e efetivamente se colocar acima do time da Colina. E com esse resultado se mantém em 17º, fica ainda na zona do rebaixamento, mas está 1 ponto atrás do Bahia, 1 ponto atrás do Goiás, um jogo a mais que o Goiás, é verdade, e 3 pontos a menos que o Corinthians, também com um jogo a menos que o Corinthians. Com um jogo a mais que o Corinthians. Então, vai ter muito jogo ainda, né? Esse setembro tá
todos os jogos espalhados, o Santos só volta a campo dia 1º de outubro, então até lá, muito da tabela vai se mexer ainda. Tem jogo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aí a outra rodada ainda vai desenrolar. Então, o Santos que só entra em campo dia 1º de outubro, no outro domingo, vai ter muito que secar aí os outros times para que eles não se distanciem e, de preferência, assim, é necessário que o Santos vença o Vasco em casa de qualquer forma. Apesar do Vasco não estar jogando mal, venceu o Fluminense por 4-2, mas é um jogo que vai ter que ser essa nova energia, né? Essa mesma energia. E aí fica a questão: o Santos vai manter o Marcelo Fernandes? Vai buscar o Carille? Eu aceitaria o Carille, eu acharia um treinador interessante, fez um trabalho interessante, até porque eu não sou muito defensor do Marcelo Fernandes. Eu até não acho assim, absolutamente problemático que ele fique, mas eu acho que é um treinador que tem limitações que se mostraram muito claras. Assim. Não é impossível que ele tenha melhorado, eu só acho muito improvável, dado o seu histórico recente, digamos assim. De qualquer forma, mantenha-se o presuntinho ou traga o Carille, eu torço para que seja feito trabalho em prol do Santos, que é isso que nós queremos. Um jogador rápido aqui, o João Paulo tirando esse gol que é discutível se ele foi bem ou não, se ele poderia ter defendido ou não, mas foi bem. O trio de zaga funcionou, e aqui eu vou fazer uma nota muito válida pro Dodô. Dodô me surpreendeu. No pré-jogo eu estava bastante descrente com relação a ele, que não é um grande marcador enquanto lateral, jogar de zagueiro, mas acho que sem ter a função de subir para o ataque, ele pôde se dedicar pelo menos a marcar e não deixou espaços, que é uma coisa importante, e ter uma saída de bola melhor, conseguiu fazer a bola funcionar um pouco mais nesse lado esquerdo. E com isso, o Jean Lucas, o Rincon e o Lucas Lima tiveram mais liberdade para ocupar o meio de campo, já que o Lucas Braga e o Kevson fizeram a ala. O Lucas Braga não foi bem, na minha opinião. A bola sempre morria, sempre matava a jogada. Mas é um jogador que a gente sabe que é muito dedicado. Assim, ele corre muito, ele ocupa um espaço grande do campo. Com isso atrapalha muito a criação de jogadas do adversário. O Jean Lucas conseguiu também ter muita liberdade. O Lucas Lima eu não achei que funcionou muito bem. Mas no geral funcionou a parte defensiva do Santos. O Bahia teve chances, mas eu até arrisco dizer que as chances que o Santos teve no primeiro tempo foram mais arriscadas, assim, foram mais perigosas. E no segundo tempo o Santos conseguiu virar a partida. Então, ponto aí por esquema tático. O Marcos Leonardo também não estava numa jornada muito feliz, mas a bola de novo não chegou muito. Inclusive tem alguns lances que o Jean Lucas chegou no ataque, que o Soteldo chegou no ataque, que poderiam talvez finalizar, tentaram passar e não deu certo. O Soteldo apareceu em alguns momentos, pelo menos foi válido. Começou a jogada do primeiro gol, mas antes disso já tinha feito algumas jogadas, assim, criado algumas situações que levaram perigo para a defesa do Bahia. Entraram também, né, o Nonato, que eu pouco vi, o Caissara, que eu pouco vi, o Dodi, que eu pouco vi, e o Júlio Furt, que eu pouco vi, mas o que eu vi foi excelente. Foi a presença dele na área, no gol. Então, o Furt talvez seja esse talismã, essa arma para se usar no final das partidas. Algo como foi o Basílio em 2004. Quem sabe seja o Furt. Menos rápido que o Basigol, mas finalizador e decisivo. Com isso, o Santos fica aí pelo menos conseguindo olhar para os outros adversários, né? Abre 4 do Vasco, fica 1 do Goiás. Opa, Dori se empolgou também. E no mais agora é aguardar esse longo período sem partidas para ver se Marcelo Fernandes, o presuntinho, ou um eventual novo treinador consigam aí fazer um bom trabalho e preparar esse time para vencer de qualquer forma o Vasco. Lembrando, o Santos sofreu uma punição de 2 partidas sem torcida por conta de objetos jogados no gramado, no jogo contra o Grêmio, mas pelo que tem mostrado, assim, o próprio histórico das punições da CBF, do TJD, cabe recurso, eu acho.
O Santos tem que lutar ao máximo para que tenha torcida, tem um bom período aí pela frente. Então o Santos tem que lutar ao máximo para que tenha torcida contra o Vasco. E aí, sei lá, se tiver punição, postergar para ano que vem, enfim. Mas vai ser muito importante a presença da torcida e esse novo ânimo que o time demonstrou com relação a essa partida. Não sei se Marcelo Fernandes é a solução, mas se for, que seja. Eu acho que assim, eu nunca colocaria, não é muito da minha opinião, indicar o Marcelo Fernandes como uma solução. Eu acho que ele tem limitações enquanto treinador, mas isso é baseado num histórico. Né? É possível que ele tenha melhorado? Sim, é possível. Talvez ele seja a pessoa que vai salvar? Talvez seja, né? Lembrando que o Marcelo Fernandes é um dos 11 treinadores, os únicos 11 treinadores da história do Santos que foram campeões dirigindo o Santos Futebol Clube, sobrinho de outro deles. Então, quem sabe não é o Marcelo Fernandes que vai salvar o Santos dessa vergonha que é o rebaixamento. Esperamos que seja, esperamos que o Santos não caia, seja com o Marcelo Fernandes, seja com outro treinador. E no mais, só alegria, pelo menos até o dia 1º de outubro, quando o Santos volta a campo. E até lá a gente sofre um pouco, seca os outros times e continua acompanhando aí para ver se o Santos, na justiça e nos bastidores, evolui para estar na melhor condição possível para escapar do rebaixamento no dia 1º de outubro. Certo, pessoal? Este foi o nosso pós-jogo. Feliz. Ganhamos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, deixe seu like, compartilhe e diga aí o que você achou dessa vitória. Diga o que celebre, comemore. Aquele abraço para Flávio Tavares também que comenta aí. Abraço para o pessoal que tem deixado os comentários. Sr. Sanassi, nosso brother, Kim Ribeiro. E no mais, para cima deles. Abraço!